Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O novo diretor financeiro do Corinthians teme transfer ban, principalmente em relação à dívida do Fausto Vera e outras que estão pendentes no clube. Vamos falar também sobre a dívida do Vasco da Gama com o Corinthians. O Timão já recebeu a primeira parcela e será a única. E eu vou explicar para vocês, o Corinthians vai ficar com menos de 20% da venda do Lucas Piton. Vamos falar também sobre o patrocínio Master. Duas casas de aposta estão disputando o espaço principal na camisa do Timão. E também, no mercado da bola, o Corinthians avalia a situação do meia Terans, ex-Atlético Paranaense. Eu vou explicar tudo para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto, e a gente começa falando aqui de mercado da bola. O Corinthians segue de olho em alguns jogadores, até agora nenhuma confirmação, nenhum jogador contratado, a não ser, claro, o Hugo, né, ainda contratado pelo Duílio Monteiro Alves, jogador que será integrado ao elenco a partir do dia 2 de janeiro, e assina contrato com o Timão, passará por exames e assinará contrato, né? O Hugo que está vindo do Goiás. Único reforço por enquanto. Claro que o torcedor sabe que é pouco e que o time precisa de muito mais, principalmente pelas saídas de vários jogadores, como o Renato Augusto, o Gil, o Felipe Augusto, o Juliano, enfim, o Corinthians liberou o Cantígio, vários nomes aí foram liberados que faziam parte, inclusive, do planejamento, que esses jogadores não ficariam para a próxima temporada. E aí o Corinthians segue buscando alternativas no mercado. O nome trazido hoje, e essa informação é do Jorge Nicola, é que o Corinthians está conversando e está observando a situação do meia uruguaio, o Davi Terans, tá? O Davi Terans. Bom, o Terans tem um valor de mercado aí de aproximadamente 4 milhões de euros. Ele não vive uma boa fase lá no Pachuca do México. Passou alguns jogos no banco de reservas, os números não são dos melhores, tá? Em 11 partidas lá no Pachuca, ele não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, tem tido uma sequência agora nessas últimas partidas aí do Pachuca, jogando como titular. Mas é um jogador que está muito em baixa lá. Quando estava no Atlético Paranaense, também não conseguiu se firmar, não foi aquele cara titular absoluto, mas era um jogador sempre sempre muito bem visto, muito bem avaliado pela sua qualidade técnica, tá? Quando ele defendia o Atlético Paranaense, que foi em 2022, ele teve bons números. Em 53 jogos, ele marcou 17 gols e deu 9 assistências. Hoje, repito, pelo valor de mercado, a avaliação feita pelo site Transfer Marketing, o valor de mercado dele é de 4 milhões de euros. E esses valores estão divididos em 80% para o Pachuca e os outros 20% para o Atlético Paranaense. O Corinthians gosta do jogador, ele é bem avaliado dentro do clube, mas por enquanto não passa de uma sondagem, de uma observação, e quem sabe, dependendo das negociações aí, ele possa fazer parte do elenco em 2024. Quero saber de você, se você gosta da situação e da possibilidade de ter Davi Terans na próxima temporada. Aproveite o espaço, comenta aí. Bom, vamos falar agora sobre o patrocínio Master, né? O patrocínio Master que está sendo disputado por duas empresas, duas casas de apostas, tá? Essa é a informação. Tem a Pixbet, que hoje tem esse valor aí já basicamente acertado com o Corinthians, né? Eles já são patrocinadores nas costas e no omoplata aqui. Mas é um valor que é considerado baixo pelo atual presidente, pelo presidente eleito, Augusto Melo, tá? Existe uma negociação que estava em andamento entre a Pixbet e o presidente
atual do William Monteiro Alves, no valor de 75 milhões de reais por temporada. Seriam 2 anos aí de contrato, 150 milhões de reais. O Augusto Melo disse que não, que barrou essa negociação, que conversou com o Duílio, pediu para ele não dar andamento, porque ele tem 2 empresas, 2 casas de apostas que estão dispostos aí a pagar valores que chegam a 100 milhões de reais. E ele está negociando com essas empresas, tá? Com relação a esses valores. Evidentemente que existe uma questão de multa contratual. Uma dessas empresas, ela está mais propensa, mais disposta a pagar a multa pelo Corinthians. Então, o Corinthians não tem condições de pagar 40 milhões de reais de multa rescisória para deixar de ter a Pixbet como seu patrocinador. Então, terá que pagar à casa de apostas esse valor de 40 milhões de reais. Uma dessas empresas que está negociando com o Corinthians, ela está mais propensa, está mais disposta a fazer esse pagamento para substituir a Pixbet. Então, as coisas estão encaminhadas, o Augusto Melo está muito confiante de que até o início do ano seja anunciado o novo patrocinador master do Corinthians. Claro, repito, pega muito nessa questão, tá? Da multa contratual com a Pixbet de 40 milhões de reais. Mas como uma dessas empresas está mais disposta a arcar com com essa multa, as coisas podem ficar um pouco mais fáceis. Então, um patrocínio que chegaria aí a 100 milhões de reais por temporada, tá, para ser o patrocinador master do Corinthians. O fato é que a Hiperafarma não será o patrocinador master mais a partir de 2024. As partes já chegaram a um acordo de forma amigável e o Corinthians não terá que pagar absolutamente nada. A marca hoje que detém ali o nome principal na camisa, que é a Neoquímica, a marca que pertence ao grupo Hiperafarma, tá bom? Então vamos aguardar aí, são 2 empresas, uma delas deve bater o martelo e fechar com o timão para 2024. Comenta aí. Vamos entrar em outro assunto agora, minha gente. O diretor financeiro, o novo diretor financeiro do Corinthians, o Rosalá Santoro, deu uma entrevista ao UOL e se mostrou muito preocupado com a possibilidade do Corinthians sofrer um transfer ban, tá? Já para a próxima janela. A dívida com o Fausto Vera ainda não foi paga. E o Corinthians tem entre 350 e 400 milhões de reais a pagar até a metade de 2024. Isso entre outros negócios, outros atletas, outras pendências. E o Rosalá disse que realmente está muito preocupado com isso, tá? Está bastante preocupado com isso. Existe o risco, ele é iminente, ele é um risco real, mas ele tenta e disse que terá como resolver isso. Evidentemente, o Corinthians contará com o dinheiro de cota de televisão, de patrocínios, né, dessa nova receita aí de patrocínio master, e terão que ser receitas extraordinárias, tá, que entrarão. O Corinthians, no momento, não tem como fazer esses pagamentos. Então, ele tem muito temor de um transfer ban. Ele falou que o risco é real, que existe, mas que eles estão trabalhando, estão tentando aí equacionar essas questões. Né? O risco mais eminente é esse caso do Fausto Vera, até porque o Argentino Júnior já recorreu à FIFA sobre essa questão. Então, o que seria péssimo para o Corinthians iniciar uma temporada com o transfer ban aí, por uma dívida pelo não pagamento do Fausto Vera junto ao Argentino Júnior. E é aí que eu falo para vocês com relação ao Montiel, né, que não existe a possibilidade do Argentino Júnior negociar o Montiel com o Corinthians, tendo uma dívida a receber do Fausto Vera. É incompatível. Por que eu vou vender um jogador a um clube que me deve? Então, isso aí, para mim, eu sempre fui muito claro na minha cabeça. A partir do momento que pagar o Argentino Júnior, aí poderá pleitear aí uma possibilidade da contratação do Montiel. Fora isso, é zero a chance. Rigorosamente zero. Não existe possibilidade do Corinthians negociar o Montiel com o Argentino Júnior em função dessa dívida, tá? Então, essa informação, e realmente uma informação que preocupa com relação a transfer ban. Quero saber a tua opinião. Aproveite esse espacinho e comenta.
Vou finalizar o vídeo falando sobre Vasco da Gama e Corinthians. Vasco da Gama, Lucas Piton. E aí, meus amigos, o que vocês, né? O que vocês acham dessa situação toda que vem acontecendo? Surgiu a notícia há pouco, o Corinthians emitiu uma nota, inclusive, falando sobre isso. Bom, vamos só recapitular a história. O Corinthians vendeu uma parte do Lucas Piton para o Vasco da Gama, 60%, né, dos direitos econômicos do atleta. O Vasco não pagou. O acordo era 6 parcelas de 500 mil euros cada uma. 3 parcelas em 2023, 3 parcelas em 2024. Tipo, janeiro, dezembro e meio do ano. Né? Seria dividido mais ou menos assim. O Vasco passou o ano inteiro de 2023, né, e até então não se tinha notícia de pagamento. Bom, aí entra a Elenco Esportes na parada. A Elenco Esportes é uma agência, né, de empresários de futebol. Por acaso, é a agência que detém os direitos do Lucas Piton, né, que é agenciado por ele, na verdade, não detém os direitos, é agenciado. Eles entraram na justiça, a Elenco Esportes, pleiteando que o valor seja repassado a eles. Por quê? Porque o Corinthians tem uma dívida com a Elenco Esportes. E o Vasco fez o primeiro pagamento, tá? Uma parcela foi feita, o Corinthians confirmou que o Vasco pagou a primeira parcela, 2.700.000 reais, que dá menos do que 20% do valor total do negócio. E é a única parcela que o Corinthians receberá. O restante da dívida, o Vasco repassará diretamente a Elenco Esportes. Então, o Corinthians não verá mais nenhum real sobre a venda do Lucas Piton. Então, toda aquela expectativa, o Vasco não pagou o Corinthians, agora pagou. Agora pagou. 2.700.000 reais. O Corinthians confirmou essa negociação, esse pagamento da dívida, tá? Mas é a única parcela que o Corinthians vai receber. O restante, as outras 5, serão repassadas diretamente do Vasco para a Elenco Esportes. A Elenco entrou na justiça, a justiça deu um prazo de 3 dias para que o Vasco faça esse pagamento à empresa. Tá? Então o Corinthians fica aí sem Lucas Piton, né? O Corinthians ainda manteve 40% do atleta, tá? Mas fica sem o Lucas Piton, sem o atleta, e fica apenas com 2.700.000 reais. Tá? O Vasco que assinou contrato com o Piton até o final de 2026. Olha que furada, olha que roubada que foi esse negócio. Era para receber praticamente 17 milhões, isso corrigido. Vai ter que se contentar com apenas 2.700.000 reais. O restante vai para os cofres da Elenco, que tem um valor aí, tem esse valor a receber do Corinthians, aí repassa direto, e o Corinthians não vê nem o cheirinho desse dinheiro. Tá difícil, meus amigos, mas é a situação de momento. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê às 9 da noite com mais informações do Timão para você. Tenham todos um excelente final de tarde, um grande abraço, tchau.